Há mulheres que atravessam a vida carregando um peso invisível, o de sempre se colocarem em último lugar. No casamento, sacrificam seus desejos para manter a harmonia. Nos filhos, entregam tudo de si até esquecerem o próprio nome. No trabalho, assumem tarefas além da medida, como se apenas a exaustão pudesse comprovar o seu valor. Aos poucos, o espelho já não devolve um rosto conhecido, mas o reflexo de uma vida feita apenas de deveres e cobranças. Essa é a dor silenciosa de quem foi ensinada a cuidar de todos, menos de si. Viktor Frankl nos lembra que viver é responder às perguntas que a vida nos faz. E uma dessas perguntas é clara: o que você fará com a sua própria existência? Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é responsabilidade. É reconhecer que a vida também lhe pede uma resposta pessoal, íntima, intransferível. Ninguém pode respirar por você, ninguém pode escolher em seu lugar. O amor verdadeiro, dizia Frankl, não anula o eu, mas o fortalece. E sem esse fortalecimento, nenhum vínculo floresce de fato. Alfred Adler, por sua vez, observava como o desejo de pertencer pode se transformar em prisão. Muitas vezes vivemos para agradar, para sermos aceitas, para não decepcionar. Mas essa busca constante por aprovação alimenta um sentimento de inferioridade que sufoca a alma. O que deveria ser comunhão se torna dependência. E quanto mais buscamos no outro a validação, mais nos afastamos de nós mesmas. A imagem que traduz esse dilema é simples. Em um avião, em caso de turbulência, a orientação é sempre colocar primeiro a máscara de oxigênio em si mesma, antes de tentar ajudar os outros. Só quem respira pode salvar. Só quem se cuida pode cuidar. Só quem se escolhe pode amar de verdade. Esse é o ponto de partida. Escolher-se não é um ato de orgulho, mas um gesto existencial e espiritual. É um retorno à própria essência, uma reconexão com a própria alma. Quando você decide se colocar em primeiro lugar, não abandona os outros, mas redefine todos os vínculos ao redor. Porque o amor que nasce de uma vida inteira consigo mesma se torna a fonte mais pura para tudo o que se oferece ao mundo. Há um cansaço que não aparece em exames médicos, mas que mora no fundo da alma. Ele nasce do hábito de se anular constantemente para atender às expectativas alheias. Muitas mulheres confundem cuidado com sacrifício total, acreditando que amar é sempre colocar o outro em primeiro lugar, mesmo quando isso significa apagar a própria chama. Mas há uma diferença sutil entre cuidar e se perder, entre amar e se abandonar. E quando essa linha se rompe, o coração começa a carregar um peso que poucos enxergam. A neurociência mostra como esse movimento de constante autocobrança não fica apenas na mente. O corpo reage, o sistema nervoso se mantém em alerta, e o cortisol, o hormônio do estresse, circula como se não houvesse descanso. Aos poucos, isso mina não apenas a saúde emocional, mas também a física. Noites mal dormidas, dores recorrentes, uma exaustão que parece não passar nunca. A alma grita, mas o corpo é quem dá os primeiros sinais de alerta. A revelação, por mais dura que pareça, é que quando você se apaga, o mundo não passa a valorizar mais seu sacrifício. Ao contrário, o esquecimento se torna sua companhia. As pessoas acostumam-se com sua ausência de voz, com seu silêncio, com sua entrega automática. E aquilo que você ofereceu como prova de amor se transforma, aos olhos dos outros, em obrigação. O que era sacrifício vira invisibilidade. A imagem que traduz essa verdade é a da vela que, ao tentar iluminar demais os outros, gasta sua chama até se apagar. No fim, não sobra luz para ninguém, apenas escuridão. Assim é a vida de quem insiste em se anular, acredita estar salvando, mas perde a própria centelha e deixa todos ao redor sem o brilho de sua presença. Colocar-se sempre em último plano pode parecer virtude, mas na realidade é uma forma lenta de desaparecer. O peso desse desaparecimento não se mostra em palavras, mas no silêncio interior de quem já não sabe mais quem é. Esse é o fardo invisível, não apenas carregar os outros, mas esquecer de si mesma no caminho. Há uma mudança profunda que acontece quando uma mulher decide se escolher. Não é apenas uma decisão prática, mas um movimento interno que altera sua energia, seu modo de estar no mundo. Como se um campo silencioso se reorganizasse ao redor dela, atraindo novas situações, novas relações, novos olhares. Quem antes não a percebia passa a notar sua presença. Quem antes exigia demais começa a recuar. É como se o universo inteiro respondesse ao gesto íntimo de se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes esperamos que os outros mudem, que reconheçam nosso esforço,
que ofereçam aquilo que desejamos. Mas a realidade é que nada se transforma de fora para dentro. A mudança começa no próprio coração. Quando a postura interior se modifica, o entorno responde. Permanecer na mesma frequência, esperando que o mundo ajuste o tom, é como insistir em tocar um instrumento desafinado e acreditar que a orquestra inteira soará em harmonia. É preciso primeiro afinar a própria nota. Pequenas escolhas de autocuidado já são capazes de revelar esse efeito. A forma como alguém a trata muda quando percebe que você não aceita mais desrespeito. A maneira como os filhos, o parceiro ou os colegas de trabalho reagem se altera quando você começa a impor limites claros. Essas transformações externas não nascem de imposição, mas da vibração silenciosa que surge quando você se respeita. É como se seu corpo e sua postura comunicassem uma nova verdade, mesmo sem palavras. A metáfora mais clara é a da orquestra. Um único instrumento desafinado pode comprometer a harmonia de todos os outros. Mas, quando essa nota é ajustada, a melodia inteira ganha nova beleza. Assim também acontece com a vida. Quando você decide se escolher, afina sua própria existência. E sem esforço, o conjunto ao redor passa a soar diferente. Esse é o efeito de se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo, não é isolamento. É a vibração natural de quem encontrou o próprio centro. E quando essa energia se expande, tudo ao redor começa a se reorganizar. Porque, quando uma mulher decide se escolher, não é apenas a sua vida que muda, mas o modo como o mundo inteiro passa a responder à sua presença. Há uma ideia que se infiltrou na vida de muitas mulheres e que se repete como uma herança silenciosa, a de que colocar-se em primeiro lugar é egoísmo. Esse mito atravessou gerações, moldando comportamentos e fazendo com que inúmeras mulheres acreditassem que, para serem amadas, precisavam sempre se colocar por último. O cuidado com os outros se tornou quase um dogma, enquanto o cuidado consigo mesma passou a ser visto como pecado. E assim, pouco a pouco, muitas aprenderam a renunciar ao próprio centro para sustentar tudo ao redor. Mas a verdade é que o amor autêntico não nasce do sacrifício cego, e sim da integridade. Erich Fromm lembrava que o amor genuíno só pode existir quando a pessoa é capaz de amar também a si mesma. Se não há esse amor próprio, o que se oferece ao outro não é amor, mas dependência, busca de aprovação, medo de rejeição. E uma relação construída sobre medo não sustenta nem o eu, nem o nós. Ao contrário, gera vínculos frágeis, baseados em carência e na necessidade de agradar para não perder. É importante reconhecer que muitas vezes o que chamamos de ser boazinha não é expressão de bondade verdadeira, mas um auto-engano. A docilidade exagerada pode nascer da tentativa de evitar conflitos, de manter a aceitação, de não incomodar. Mas, no fundo, essa entrega total é um disfarce para o medo de rejeição. Uma alma que se acostuma a ceder sempre deixa de se ver, deixa de se ouvir, deixa de existir por inteiro. Ser boazinha pode ser apenas uma forma de calar a própria voz para garantir que a presença seja tolerada. A revelação surpreendente é que quando uma mulher decide se colocar em primeiro lugar, os vínculos não se enfraquecem, mas se purificam. Relações que antes eram sustentadas pelo medo e pela dependência começam a se transformar. Algumas se rompem, porque não eram baseadas em amor, mas em conveniência. Outras, no entanto, florescem com ainda mais intensidade, pois se tornam livres, maduras, fundadas em respeito. Colocar-se em primeiro lugar não cria frieza, cria verdade. E é da verdade que nascem relações saudáveis. Há relatos de mulheres que só descobriram sua força e magnetismo depois de atravessar rupturas dolorosas, o divórcio, a viuvez, o afastamento de vínculos adoecidos. Foi apenas quando se viram diante do silêncio da solidão que reconheceram que a própria luz não dependia de ninguém. Descobriram que eram mais fortes do que imaginavam, que sua presença tinha valor mesmo sem a validação externa. Esse despertar, ainda que tardio, é libertador. Mostra que a chama interior não pode ser apagada pelo olhar dos outros. Libertar-se do mito do egoísmo é compreender que cuidar de si não diminui a capacidade de amar, mas a fortalece. A mulher que aprende a respeitar seus limites, a ouvir suas necessidades e a se escolher diariamente não se torna menos amorosa. Pelo contrário, sua presença passa a irradiar de forma mais plena, porque não nasce do medo, mas da verdade. Ao contrário do que tantas vezes ouvimos, escolher-se não significa abandonar. Significa, antes, purificar o amor, tornando-o mais maduro e mais livre. Esse é o passo que marca a maturidade espiritual,
perceber que amar a si mesma não é rival do amor ao outro. É sua fonte. E quando a fonte está limpa, a água corre clara e generosa para todos ao redor. Somente uma mulher fiel a si mesma pode ser verdadeiramente fiel ao outro. Somente quem se pertence pode pertencer. E é nesse gesto de coragem, ao se colocar em primeiro lugar, que tudo ao redor começa, de fato, a se transformar. Antes de a mente admitir, o corpo já fala. Ele guarda em suas fibras, músculos e batimentos tudo aquilo que tentamos calar. O corpo é o primeiro a protestar quando vivemos por demasiado tempo esquecendo de nós mesmas. É nele que o preço do descuido se manifesta. Pequenos sinais começam a surgir, um cansaço que não se dissipa nem após o descanso, dores que se repetem sem motivo aparente, noites em claro que insistem em roubar a paz. Esses sintomas não são meras falhas do organismo, mas mensagens de uma vida que pede atenção. A ciência confirma o que a alma já sabe. O corpo registra de forma literal as marcas de nossa negligência. Cada vez que ultrapassamos nossos limites, cada vez que abafamos nossa voz interior, cada vez que priorizamos todos os outros antes de nós, o corpo reage. Ele é como um diário silencioso, escrevendo nas células a história das escolhas não feitas. O estresse constante, os hormônios em desequilíbrio, a sensação de exaustão, tudo isso é o corpo clamando por cuidado. É nesse sentido que se pode dizer que o corpo funciona como um oráculo. Ele anuncia antes da mente aquilo que não queremos ouvir. Se permanecemos surdas, o aviso se repete, cada vez mais intenso. Uma dor pequena pode se tornar crônica, um incômodo pode se transformar em doença. Não como castigo, mas como insistência. Como um alarme que não se cala até que alguém finalmente desperte. O corpo pede atenção não porque deseja nos punir, mas porque deseja nos salvar. A imagem mais clara é a do despertador que toca sem cessar. Podemos ignorá-lo, podemos tentar abafar o som, mas ele voltará, até que nos levantemos. Assim é a linguagem corporal, uma convocação à responsabilidade com a própria vida. É um lembrete de que, ao esquecer de nós, nos afastamos da possibilidade de existir por inteiro. Ouvir o corpo é, portanto, um ato de sabedoria espiritual. Não se trata de buscar perfeição física, mas de reconhecer que o corpo é o templo onde a alma habita. Quando aprendemos a respeitar seus sinais, descobrimos que ele não é inimigo, mas aliado. E nesse gesto de escuta, simples e transformador, começamos a recuperar a vida que tantas vezes sacrificamos em nome dos outros. O corpo é mensageiro. Ele guarda a chave para nos trazer de volta a nós mesmas. A maioria de nós foi ensinada a acreditar que a vida só se transforma em momentos grandiosos, quando tomamos uma decisão drástica, quando algo externo nos obriga a mudar, quando finalmente nos libertamos de tudo de uma vez. Mas a realidade é outra. As grandes viradas, quando acontecem, são raras. O que realmente move a existência são os pequenos gestos cotidianos, discretos aos olhos de quem observa de fora, mas profundamente revolucionários dentro de quem os pratica. Viktor Frankl, ao refletir sobre sua experiência em condições extremas, dizia que sempre permanecia ao ser humano uma liberdade, a de escolher a atitude diante do inevitável. Essa escolha, ainda que parecesse mínima, era suficiente para dar sentido a uma vida inteira. Essa lição nos mostra que não precisamos esperar pela grande oportunidade ou pela ruptura total. A transformação começa aqui e agora, nas pequenas atitudes que tomamos diante de nós mesmas todos os dias. Pense, por exemplo, na decisão de preparar uma refeição não apenas para alimentar o corpo, mas como gesto de cuidado. Pode parecer simples, mas ao fazer isso você envia uma mensagem clara à própria alma: eu importo, eu mereço ser nutrida. Ou ainda o ato de reservar alguns minutos do dia para o silêncio, desligando ruídos externos, para ouvir a própria respiração. Esse tempo pode não ter grande valor aos olhos de fora, mas dentro de você se transforma em um espaço de reconexão. Até mesmo o ato de dizer não, ainda que tímido, é um marco. Um não que interrompe o ciclo da exaustão e devolve dignidade ao coração. Essas escolhas pequenas não pedem justificativa. Não precisam ser explicadas a ninguém. Elas são compromissos silenciosos que você firma consigo mesma, como quem rega diariamente uma planta que um dia dará sombra e flores. Não importa o tamanho da ação, importa a constância. É a repetição, a fidelidade a si mesma, que molda um novo caminho. A metáfora da água é perfeita para ilustrar essa verdade. Uma gota sozinha não parece ter força. Mas quando ela insiste,
Quando ela retorna ao mesmo ponto, dia após dia, é capaz de esculpir a pedra mais dura. Assim também acontece conosco. Cada pequeno gesto de amor próprio, repetido com delicadeza e firmeza, abre rachaduras no que parecia imutável e cria espaço para que o novo possa nascer. O renascimento, então, não acontece como explosão ou espetáculo. Ele é construído aos poucos, em detalhes que só quem vive percebe. É a soma de pequenos respiros, pequenas pausas, pequenos nãos, pequenas fidelidades. São essas escolhas que devolvem a sensação de pertencermos a nós mesmas, depois de tanto tempo vivendo para os outros. E quando olhamos para trás, percebemos que não foi um único gesto que mudou tudo, mas a constância das pequenas escolhas. O renascimento, afinal, é como a aurora, não chega em um único raio, mas em um clarear que vai se expandindo devagar, até transformar completamente o horizonte. Um dos maiores medos ao se colocar em primeiro lugar é acreditar que, ao fazer isso, perderemos o amor daqueles que estão ao nosso redor. Esse temor é antigo e profundo, pois muitas de nós crescemos ouvindo que deveríamos ser agradáveis, dóceis, sempre disponíveis, para sermos aceitas. Mas a verdade é que relações não desmoronam porque você aprende a se escolher. Elas se desfazem, sim, quando você se anula, quando oferece apenas fragmentos de si, quando deixa de existir por inteiro. O amor não se fortalece na renúncia constante, mas na presença autêntica. Quando você começa a se respeitar, algo silencioso acontece nos vínculos. Alguns se retraem. Pessoas acostumadas a ter acesso irrestrito à sua energia podem se incomodar com seus novos limites. Elas sentem falta da antiga versão, sempre pronta, sempre sacrificada. E talvez se afastem, porque estavam próximas não pelo que você é, mas pelo que você oferecia. Isso pode doer, mas é também revelador. Mostra quais vínculos estavam fundados no interesse e quais estavam ancorados em amor verdadeiro. Por outro lado, há relações que florescem. Elas se renovam diante da sua nova postura. O respeito que você demonstra por si mesma inspira o respeito dos outros. A clareza de seus limites abre espaço para diálogos mais sinceros, para trocas mais equilibradas. Essas relações não apenas sobrevivem à sua transformação, mas se tornam mais fortes, porque agora são baseadas na verdade e não na obrigação. A metáfora é clara: quando você se ergue e deixa de viver curvada, alguns que estavam confortáveis na sua sombra deixam de encontrá-la. Mas aqueles que realmente amam permanecem próximos, não por necessidade, mas por escolha. Eles não se escondem da sua luz, mas caminham dentro dela. E é nessa luz que vínculos saudáveis se alimentam. O impacto nos relacionamentos, portanto, não é destrutivo, mas revelador. Ele mostra quem fica, quem vai, quem estava de fato presente e quem apenas ocupava espaço. E nesse processo, você descobre algo essencial: ao se colocar em primeiro lugar, não perde o amor verdadeiro. Apenas abre espaço para ele finalmente florescer. A vida, em muitos momentos, parece nos testar com a mesma pergunta: você terá coragem de se escolher? Viktor Frankl lembrava que a existência nos convoca a responder com responsabilidade às circunstâncias, e uma das formas mais profundas de responder é assumindo nossa própria vida como missão. Escolher-se não é um gesto de orgulho, mas de coragem diante do vazio, uma atitude que diz: eu assumo o chamado que me foi dado. James Hollis reforça essa ideia ao afirmar que maturidade é aceitar que ninguém virá nos resgatar. A alma pede que assumamos a responsabilidade de ser quem somos, sem delegar esse peso e sem esperar salvadores externos. Quando esperamos que o outro nos complete ou nos defina, permanecemos infantis diante da vida. Mas quando decidimos nos colocar em primeiro lugar, deixamos de esperar e passamos a agir. É nesse gesto que começa o despertar da verdadeira liberdade. A grande síntese é clara: escolher-se não destrói relacionamentos. Ao contrário, purifica. Afasta aquilo que estava baseado em dependência e atrai os vínculos que ressoam com sua verdadeira frequência. Relações construídas sobre exigência não sobrevivem, mas aquelas que florescem no respeito se tornam ainda mais fortes. É no gesto de se priorizar que o amor deixa de ser carência e passa a ser encontro de inteirezas. A metáfora da árvore nos ajuda a compreender essa verdade. Uma árvore que finca raízes profundas não se isola. Ela se fortalece para oferecer sombra mais generosa, frutos mais doces, abrigo mais duradouro. Assim também é a mulher que aprende a se escolher. Ao firmar-se em si mesma, torna-se fonte mais abundante de cuidado e amor. O sentido de se colocar em primeiro lugar é, portanto,
espiritual e humano ao mesmo tempo. É reconhecer que a vida não pode ser vivida em nome apenas dos outros. É honrar o chamado que pede autenticidade, coragem e fidelidade ao próprio coração. Porque, quando você se escolhe, não apenas transforma sua vida, transforma também o espaço ao redor, abrindo caminho para vínculos mais verdadeiros, mais livres e mais cheios de sentido. Quero deixar uma pergunta para você que me acompanha até aqui. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava se escolher? Talvez tenha sido uma decisão pequena, talvez uma grande virada, mas toda escolha tem o poder de transformar. Compartilhar essa experiência nos comentários pode ser mais do que um desabafo. Pode se tornar inspiração para outra mulher que, em silêncio, enfrenta o mesmo dilema. Escreva também qual pequena decisão mudou sua rotina, mesmo que pareça simples aos olhos dos outros. Um gesto íntimo, um limite estabelecido, um cuidado com o corpo ou com a alma. Essas histórias criam uma rede de apoio invisível, onde cada palavra fortalece a coragem de alguém que ainda teme dar o primeiro passo em direção a si mesma. Se esta reflexão tocou o seu coração, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Muitas vezes, somos instrumento de lembrança na vida de quem se esqueceu da própria importância. E se deseja continuar nesta caminhada de autoconhecimento e sentido, inscreva-se no canal. Aqui, cada encontro é pensado como um espaço de silêncio e profundidade, onde o simples ato de se escutar já é uma forma de renascimento. Seguiremos juntas, passo a passo, aprendendo que, quando você se coloca em primeiro lugar, tudo ao redor se transforma.